Professor, que surpresa! O que o senhor faz aqui? Olá, minha jovem. Sempre que posso eu venho aqui, pois era nessa mesma estação que eu vinha todos os sábados esperar a chegada da minha noiva, que vinha da capital. Nossa, que legal! Eu não sabia que as pessoas frequentavam esta estação no passado. Sim, frequentávamos e muito. A cada chegada ou partida de um trem era um acontecimento para nós. Mas é uma outra época, né? Hoje, andar por aqui me faz sentir mais próxima à minha esposa novamente. Que bonito, professor. E você, o que faz aqui? Ah, sabe aquele trabalho em sala de aula que o senhor deu? Eu fiquei muito curiosa para conhecer os pontos históricos da nossa cidade. E eu também estou fazendo um curso de desenhos. Resolvi desenhar esses locais. Ah, muito bom. Estou gostando de ver essa dedicação. Se bem que isso hoje é tão raro, né? Porque vocês jovens se fecham dentro dessas redes sociais da internet e esquecem do mundo que vivemos aqui fora, né? Inclusive, se você quiser, eu posso te ajudar. Sério, professor? Eu iria adorar. Eu tô gostando muito de aprender sobre a história da nossa cidade. A história de Sumaré, como em toda a nossa região, começou por volta de 1796, com a distribuição de Seis Marias, que eram grandes porções de terras que o governo concedia às pessoas de posses para serem cultivadas. Houve 3 ou 4 Seis Marias, cujo ponto de referência era o Ribeirão Quilombo. Ribeirão Quilombo, o que era? Sumaré nasceu na região do Quilombo. Nome Ribeirão, que banha todas as terras, desde sua nascente, perto de Campinas, até sua desembocadura no rio Piracicaba. E como surgiram as fazendas? Em 1822, foram canceladas as doações de Seis Marias. Algumas foram divididas entre os herdeiros de Seismeiros, ou passaram para terceiros através de compra e venda. Foi assim que as Seis Marias do Quilombo foram se subdividindo. Podemos citar a Fazenda São Francisco, Palmeiras, Quilombo, Candelária, Paraíso, Pinheiros e a Fazenda Sertãozinho. Mas então hoje a Fazenda Sertãozinho é bem diferente do que foi naquela época. Muitas coisas mudaram e restou apenas o Belo Casarão, que deve ser o mais antigo de Sumaré. Antes de 1875, essa era uma região com muitas fazendas, que tinham como principal atividade econômica o cultivo de café e cana-de-açúcar. Outras atividades secundárias também movimentavam a economia, como olarias, criação de gado e cultivo de algodão. Tudo o que era produzido na região do Quilombo e destinado ao comércio tinha que ser transportado em cavalos, lombo de burro e carro de boi em estradas precárias, que geravam um alto custo financeiro de transporte. Estudando outras formas para transportarem seus produtos, os grandes produtores concluíram as vantagens do transporte ferroviário. Em janeiro de 1868, alguns fazendeiros e capitalistas se reuniram e fundaram a Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais. E em 12 de março de 1873, a Companhia Paulista assinava com o governo do estado o contrato para a construção da ferrovia Campinas-Rio Claro. Em 10 de janeiro de 1874, iniciou as obras da construção da ferrovia, comandada pelo engenheiro Dr. Antônio Pereira Rebouças Filho. Um fato muito curioso para a época é que ele era afrodescendente e foi responsável por todo o projeto e estudo topográfico. Mas em maio de 1874, ele faleceu e foi substituído pelo Dr. Francisco Lobo Leite Pereira. No dia 27 de agosto de 1875, a estação foi inaugurada e, em homenagem ao engenheiro inicial Dr. Antônio Rebouças, foi dado o nome de Rebouças à estação.
e, após ser reformada, leva o nome de Estação Primeira Terra Nossa Engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho. Com a estação de trem que serve tanto para a escoação da produção local, quanto para viagens de passageiros, o núcleo urbano de Rebouças nasceu e cresceu ao redor da estação. Em 1888, vão nascendo as primeiras casas, e, paralela à linha do trem, forma a primeira rua, Rua da Estação. Também havia sítios ou pequenas fazendas e um razoável comércio. Bem localizada, a estação passou a ser polo da economia e do povoamento. O advento da ferrovia acelerou o crescimento da lavoura, atraindo para Rebouças novas oportunidades, novos moradores que vinham de cidades vizinhas e até mesmo cidades distantes que eram margeadas pelo trem. Com a facilidade do transporte, chegam grandes maquinários que vão ajudar na economia do campo, iniciando uma revolução agrícola. Nessa mesma época, estimulados pela promessa de uma terra nova, começam a chegar imigrantes de todas as partes do mundo, como Itália, Portugal e Japão. E assim surgem os primeiros indícios de uma pequena cidade e seus bairros. Na medida em que as pessoas iam construindo suas casas próximas à estação, começou a surgir a necessidade de ter um local para cultos religiosos. Por isso foi inaugurada, em dezembro de 1889, a primeira capela de Rebouças. Eu me lembro do trabalho em sala de aula, inclusive do decreto de criação, em 9 de outubro de 1914, da paróquia de Santa Ana de Rebouças. Isso mesmo, no ano de 1914 e 1915, com medo do surto de malária, os católicos da região de Matão e arredores resolveram construir a primeira igreja, inaugurada em 1917. Essa aqui, a Bom Jesus de Matão, que hoje foi tombada como patrimônio histórico da cidade de Sumaré. Professor, em 1885 já havia escola em Rebouças? Havia sim, só que na época as escolas eram simples classes de alunos e às vezes com várias séries. No fim do século, Rebouças tinha 3 escolas, uma feminina, uma mista e a outra no bairro do Quilombo. Tem registro sobre a primeira escola particular? Tem, em 1903, o externato de Aline, pertencia à professora Aline Ribeiro. A partir do dia 4 de agosto de 1921, as classes, ou escolas isoladas existentes em Rebouças, passaram a se chamar Escolas Reunidas de Rebouças, passando a funcionar em um só prédio. No dia 28 de maio de 1925, saiu o decreto que criava o Grupo Escolar de Rebouças. Mesmo sendo pequena, a vila já tinha serviço de limpeza pública, feita pela Prefeitura de Campinas. O lixo era tirado em uma carroça. As ruas eram de terra e só foram niveladas em 1901. Depois de 9 anos é que foram colocadas guias de sarjeta e foram iluminadas em 1912. Só no início de 1950 é que as ruas ganharam o nome de pessoas e a paisagem pacata de Rebouças começa a mudar. O cemitério de Rebouças começou a funcionar regularmente em maio de 1900. O primeiro jornal chamava-se O Rebouçense. Existiu provavelmente entre 1904 e 1905. Desde 1907, Rebouças se tornou distrito policial. O primeiro subdelegado foi Antônio Joaquim de Souza, e a cadeia consta que ficava na atual Rua Bandeirantes, esquina com Justino França. Em 1907, a música instrumental de boa qualidade era muito apreciada em Rebouças. Por isso, foi fundada a Sociedade Musical Rebouçense. E, após um período de inatividade, a corporação começou a ser regida em 1921 pelo maestro José Maria Barroca. De acordo com a fonte, a Corporação Musical São Sebastião foi extinta em 1948.
Você sabia que o cinema já esteve ligado à sociedade italiana? Sério, professor? Pra mim é novidade. A música se fazia presente nas exibições dos filmes. A partir de 1928, os filmes eram exibidos no Salão da Sociedade Italiana, onde hoje se encontra o Prédio do Convívio. Os filmes eram mudos, com legendas. Após 1935, os filmes foram sonorizados. Alguns músicos de Rebouças formaram uma orquestra, a Orquestra do Cinema, que sempre estava presente nas exibições dos filmes. Entre as produções italianas estavam filmes de Mussolini. Desde então, a sétima arte esteve presente de forma constante na vida da sociedade, com outras inaugurações de salas de cinema ao longo dos anos, como Cine São José, Cine Rovani, Cine Bali e Cine Sumaré. Na música, nunca podemos nos esquecer daqueles que fizeram a diferença, como as bandas, os músicos, os multi-instrumentistas, como Oreste Bianchi. E o grande maestro Dorival Gomes Barroca, que deixou um brilhante legado através do seu empenho na criação da banda infantil juvenil e a banda municipal de Sumaré, que leva o nome dele. Em 1909, foi criado o Distrito de Paz de Rebouças. 1910, começou a funcionar o primeiro cartório de registro civil. 1910, é registrada a abertura da Farmácia São Geraldo. Janeiro de 1913, teve início a construção do prédio da subprefeitura e em outubro já estava pronto. Primeiro médico residente foi por volta de 1917, o Dr. Robinovich. Começo do ano de 1919, Antônio do Vale doou um aparelho telefônico à Prefeitura de Campinas. Em março, o centro telefônico foi inaugurado. A Prefeitura de Campinas instalou o aparelho no prédio da subprefeitura local. Primeiro automóvel registrado no distrito de Rebouças foi em 1919. Março de 1938, aparece o segundo jornal, o Folha de Rebouças, que durou até a 19ª edição. Dele, restam poucos exemplares. 1943. Após um plebiscito popular, Rebouças passou a se chamar Sumaré. O nome só foi oficializado a partir do dia 1º de janeiro de 1945. Segundo algumas fontes, o nome Sumaré foi sugerido pelo jardineiro da prefeitura, Alfredo Marques Pereira, que gostaria que a cidade tivesse o nome da mais bela das orquídeas, a Sumaré. 1953. Devido ao enorme crescimento, Campinas já não consegue mais suprir as necessidades e Sumaré se emancipa. 1954. Acontece no dia 3 de outubro de 1954 as primeiras eleições do novo município. O primeiro prefeito eleito foi o padre José Giordano, junto com seu vice Oreste Ongaro, seguidos por mais 11 vereadores. Assim foi formado o primeiro legislativo e executivo da nova cidade de Sumaré. Nós já falamos sobre tantas coisas, mas sempre quando se trata de Sumaré Antiga, há uma pergunta: houve escravos? Há documentos que provam a existência de escravos. No atual bairro Matão, que em 1902 pertencia ao bairro Tijuco Preto. Em 1905, houve um curioso registro de que o fazendeiro Francisco de Paula Camargo doou o pequeno sítio aos ex-escravos dele. Nossa, que interessante! E por falar em Tijuco Preto e Matão, não podemos esquecer de Jacuba, que mais tarde se tornou a nossa vizinha Hortolândia. No bairro de Jacuba, a mais antiga referência escrita é de compra e venda de terras no sítio Jacuba no ano de 1867. Em 1896, quando foi inaugurado o posto telegráfico, parece que o lugar começou a povoar. Com o crescimento do bairro e da produção agrícola, foi necessário ampliar o prédio do posto telegráfico de Jacuba para ser usado como estação ferroviária, que foi inaugurada no dia 1º de abril de 1917. Em 1953, Jacuba é elevada a distrito e em 17 de abril de 1958 passa a se chamar Hortolândia.
Em 30 de dezembro de 1991, Hortolândia se emancipou de Sumaré. Então eram 2 núcleos coloniais. Sim, o núcleo colonial Nova Odessa e o núcleo colonial Nova Veneza. Um fato que me chamou muita atenção foi o fenômeno das décadas de 70 e 80. Sim, muito importante isso. Como a presença dos imigrantes era constante, a necessidade da criação dos 2 núcleos, para fixá-los à terra e também para criar mão de obra por conta do fim da escravidão. Onde hoje é a parte central de Nova Odessa, havia a fazenda Pombal, que em 1905 o governo do estado comprou, transformando no núcleo colonial Nova Odessa, onde as seções Pombal, Fazenda Velha e Engenheiro Velho pertenciam ao município de Nova Odessa, e as seções Sertãozinho, Paraíso e Pinheiros passariam a integrar o município de Sumaré. Em 1910, também foi criado o núcleo colonial Nova Veneza, que abrangia 3 grandes fazendas, Quilombo, Barreiro e São Bento, sendo todas pertencentes ao governo do estado. Em 1919, o núcleo foi denominado o bairro de Nova Veneza. E em 18 de fevereiro de 1959, Nova Veneza se tornou distrito. Na década de 60, foi construído um seminário em Nova Veneza, que veio a se tornar depois prédio da Prefeitura Municipal de Sumaré. Um fenômeno que ocorre na década de 70 e 80 é o grande número de imigrantes, que chegam de todas as partes do Brasil, atraídos pela prosperidade econômica da região. Mas a procura por empregos e oportunidades foi muito maior que a demanda, e começaram as primeiras dificuldades sociais e de zoneamento na cidade, iniciando-se assim as primeiras periferias e o movimento de sem-terras. Para resolver esses problemas, foram criados os assentamentos 1, 2 e 3. Esses assentamentos começaram a produzir produtos agrícolas, que até hoje são vendidos nas ruas da cidade, comércio local e no Ceasa. Outro fator que reverteu um pouco os problemas sociais foram as instalações das empresas multinacionais, que transformaram o município em importante polo industrial, gerando inúmeros empregos. Gostei muito de conhecer a nossa história. Aprendi como é fundamental relembrarmos o passado e respeitarmos a nossa cidade. Eu fico muito feliz em saber disso, minha querida. Como todos nós sabemos, hoje em dia, a cidade de Sumaré está preocupada com a preservação da nossa história, das nossas tradições. E isso é muito importante, pois todos nós, cada pessoa, ajuda a construir a nossa cidade, que na verdade é a nossa casa. A nossa querida cidade Orquídea.
Música